Bom dia, meu nome é Cristiane, eu sou professora de Química. Estou aqui para corrigir com vocês a lista 3 de exercícios de funções inorgânicas. Vamos lá? Então, a primeira questão é uma questão do Enem, Libras, de 2017. Realizou-se um experimento utilizando o esquema mostrado na figura para medir a condutibilidade elétrica de soluções. Foram montados 5 kits contendo cada um 3 soluções de mesma concentração, sendo uma de ácido, uma de base e outra de sal. Os kits analisados pelos alunos foram, então, a gente tem o kit 1, uma solução de ácido bórico, temos também hidróxido de magnésio e como sal, brometo de prata. Kit 2, ácido fosfórico, hidróxido de cálcio e cloreto de potássio. No kit 3, ácido sulfúrico, como base, amônia e o sal, brometo de prata. Kit 4, ácido perclórico, hidróxido de sódio, sal, cloreto de sódio. E o kit 5, nós temos o ácido nítrico, o hidróxido de zinco e o sulfato de cálcio. E aí vem a pergunta: qual dos kits analisados provocou o acendimento da lâmpada com brilho mais intenso nas 3 soluções? Então, a gente tem aqui os 5 kits, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Meus alunos, eu não cheguei a comentar isso com vocês nas aulas teóricas, mas essa questão está aqui, né? E ajuda a gente a explorar um pouco mais essa matéria dentro do conteúdo de soluções. Então, vou começar a explicar isso daqui para vocês. Primeiro, gente, o que são eletrólitos? Eletrólitos são solutos que liberam ou formam íons quando dissolvidos em água e assim formam soluções que conduzem eletricidade. Então, são substâncias que, de alguma forma, quando colocadas em água, elas vão gerar, vão liberar íons nessa água e a gente vai ter ali uma solução que tem íons, que são partículas que têm carga elétrica. Então, como íons, a gente tem os cátions, que são partículas que têm carga positiva, e a gente tem os ânions, que são as partículas que têm carga negativa. E essas soluções que têm íons são chamadas de soluções eletrolíticas ou soluções iônicas. Nessas soluções, olha só, as unidades do soluto são íons e essas cargas elétricas podem mover-se nas soluções. Então, pessoal, se a gente tem carga elétrica, partículas que têm carga elétrica e essas cargas elétricas podem se movimentar, esse material que tem cargas elétricas, partículas com cargas elétricas e que são móveis, esse material pode conduzir eletricidade. E isso acontece com soluções que têm íons, que são as soluções eletrolíticas. Então, aqui a gente tem uma figura. Nessa figura, eu tenho a representação da dissolução do cloreto de sódio em água. Então, a gente tem o cloreto de sódio inicialmente sólido. O cloreto de sódio, ele já tem os íons sódio e os íons cloreto. Quando ele se dissolve em água, esses íons se separam. E esse processo a gente chama de dissociação iônica. Isso não é uma reação química. Por quê? Porque os íons já existiam antes no sal e eles simplesmente foram separados. Não aconteceu nenhuma transformação. Os íons simplesmente foram separados quando dissolvidos em água. Eles foram solvatados pela água. E aí, gente, com um aparelhinho como esse aqui, olha, a gente consegue perceber se essa solução é capaz de conduzir eletricidade. Então, olha só, aqui a gente tem um circuito aberto que tem uma bateria ou uma fonte de energia, tem uma lâmpada, e se a gente coloca, olha, um fio desse circuito na solução e o outro fio também desse circuito na solução, e a lâmpada acende, o que isso significa? Que essa solução fechou o circuito e foi capaz de conduzir a corrente elétrica para que esse circuito pudesse ser fechado. E aí a gente consegue ver o acendimento dessa lâmpada. Olha, a lâmpada acendeu.
Então, eu tenho cargas ali na minha solução que permitiram, cargas móveis, que permitiram a condução dessa corrente elétrica. Só um instante. A gente ainda tem as soluções que são chamadas de não eletrolíticas ou soluções moleculares. Então, aqui as unidades do soluto são moléculas, são entidades neutras, não tem carga. E como exemplo, a gente tem uma solução de sacarose, que é o açúcar comum, o açúcar de mesa. Quando a gente coloca a sacarose na água, ela se dissolve. A gente vai ter as moléculas de sacarose em solução, em água. E aí, gente, olha, a gente não tem carga elétrica nessa solução. Então, se a gente usa a mesma aparelhagem, coloca os fios na solução, o que a gente percebe? A lâmpada não acende. Então, é uma solução que não é capaz de conduzir eletricidade. É uma solução não eletrolítica. Eu não sei se vocês já conhecem, mas a gente tem as simulações do PET. E nessas simulações do site PET, a gente tem as simulações de química. E eu queria que vocês fossem lá conhecer essas simulações, para quem não conhece. E a gente tem uma simulação lá para soluções de açúcar e sal, mostrando essa questão de soluções que conduzem eletricidade e soluções que não conduzem eletricidade. Então aqui eu tenho um link que dá direto a essa simulação. Vocês podem aumentar a quantidade de cloreto de sódio na solução. Aumentando a quantidade de cloreto de sódio na solução, vocês vão perceber o quê? Quanto mais íons em solução, maior a capacidade de se conduzir essa corrente elétrica, e essa lâmpada vai apresentar uma luminosidade ainda maior, cada vez maior, à medida que a concentração do cloreto de sódio aumenta na solução. Então, deem uma olhada lá. Essas simulações do PET são bem legais, e a gente tem lá, vocês vão ver também outras simulações de outros conteúdos que podem interessar vocês. Pessoal, nessa questão nós temos ácidos, bases e sais. Então, quem são os ácidos fortes? Os ácidos fortes são eletrólitos fortes também. São ácidos que o quê? Que se ionizam completamente em água. Os ácidos, eles em si, eles não têm ainda os íons, são moléculas os ácidos. Mas quando eles encontram a água, eles reagem com a água e formam os íons H+, e os íons que simplificadamente a gente chama de H+, e um ânion correspondente desse ácido. Então, os íons, eles reagem com a água e formam íons em água. Então, as soluções de ácidos são soluções eletrolíticas. Os ácidos fortes são aqueles ácidos que vão se ionizar completamente em água. Então, são ácidos que, quando em água, vão gerar uma quantidade maior de íons e vão gerar soluções capazes de conduzir soluções que são melhores condutoras de eletricidade. Então, aqui a gente tem alguns ácidos fortes comuns, são o ácido clorídrico, o brometo de hidrogênio, o iodeto de hidrogênio, ácido sulfúrico, ácido nítrico e o ácido perclórico. Então, como que a gente sabe o que é ácido forte e o que não é ácido forte? Gente, os ácidos fortes que existem são poucos. Então, se a gente conhece quem são os ácidos fortes, os outros ácidos, a gente logo vai deduzir que são ácidos fracos. Provavelmente, esse ácido que não é um desses ácidos aqui, que são os ácidos fortes mais comuns, tem grande chance, sua maior chance de ser um ácido fraco. Existem outros ácidos fortes que não estão listados aqui, mas são menos comuns. Em prova, vocês vão ver como ácidos fortes o ácido clorídrico. Só um instante, vou voltar lá. Em prova, vocês vão ver, olha, o ácido clorídrico como ácido forte, que aparece bastante em provas, ácido sulfúrico e ácido nítrico. São os que mais aparecem. O ácido perclórico apareceu aí nessa questão, certo? Mas não é muito comum de ver a presença dele em provas de vestibular assim não, tá? Para que vocês identifiquem como ácido forte.
Então, vamos lá. Os ácidos, então, como eu falei, olha, os ácidos, eles reagem com a água formando íons. Então, quando um ácido forte reage com a água e se ioniza completamente, então depois, encontrando a água, depois que essa reação atinge o equilíbrio, vou falar com equilíbrio de equilíbrio depois para vocês, em um momento posterior, mas depois que essa reação atinge o equilíbrio, que é o que a gente hoje considera, talvez vocês hoje consideram que é o ponto onde a reação parece que parou, mas quando essa reação parece que acabou, o que a gente vai ter? A gente vai ter só os íons. O ácido forte ele se transformou completamente em íons, ele reagiu completamente. Então, ele vai formar o íon hidrônio, que simplificadamente a gente chama também de íon H+, e vai formar o ânion correspondente. Aqui no caso do ácido clorídrico, a gente teve a formação do cloreto, certo? Gente, o íon hidrônio, simplificadamente, a gente chama ele, a gente se refere a ele como vamos ver, não sei porque que eu não consegui usar aqui agora. A gente se refere a ele como H+, tudo bem? Não consegui usar a ferramenta aqui para escrever nesse momento. Mas vamos continuar. Bases fortes comuns. Gente, as bases fortes mais comuns são o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio, tá bom? A gente tem outras bases fortes comuns, que são bases fortes dos metais, derivadas dos metais alcalinos e derivadas dos metais alcalinos terrosos, tá bom? Mas, sabendo que o hidróxido de sódio e o hidróxido de potássio são bases fortes, isso já vai ajudar vocês bastante a resolver uma questão de prova. São as bases fortes que são mais cobradas. Então, vamos focar só nas duas. Então, o que é uma base forte? Ela, em água, né, a base forte, ela é um composto iônico. Em água, ela vai se dissociar, liberando completamente o seu cátion e o íon OH-. Ok? Então, isso é uma base forte. Gente, coloquei a tabela periódica aqui para localizar para vocês. Olha, a coluna 1A é a coluna onde a gente tem os metais alcalinos e também o hidrogênio, certo? Esse hidrogênio não é um metal. Então, a gente tem aqui, ó, todos esses metais aqui, eles formam bases fortes. E aqui a gente tem também na coluna 2A os metais alcalinos terrosos. A gente tem algumas exceções aqui de metais que não formam bases fortes. E aqui, entre os metais alcalinos terrosos, a gente tem bases que são pouco solúveis. Então, mesmo que quando ela se dissolve em água, o que se dissolve se dissocia completamente, se boa parte dela não se dissolve, ela não vai formar uma quantidade, comparada com outra base, uma quantidade grande de íons em solução. Então, essa base que é pouco solúvel, ela vai conduzir menos corrente elétrica. Entenderam? Então, além de ver se o composto é um eletrólito forte ou fraco, a gente também tem que considerar a solubilidade desse composto em água, porque ele tem que se solubilizar para depois se dissociar, liberar esses íons ou formar esses íons, no caso dos ácidos que se ionizam, ok? Então, aqui, a dissociação do hidróxido de sódio. Olha, o hidróxido de sódio em água se dissocia e libera o íon sódio e os íons OH-. Como eu falei para vocês, olha, além de saber se é um eletrólito forte ou fraco, a gente tem que considerar a solubilidade. Então, a maioria dos sais são eletrólitos fortes. Existem alguns sais que não são eletrólitos fortes, são eletrólitos fracos. O que é isso? Eles se dissolvem em água, mas a água não separa os íons desses sais. Os sais ainda, cátion e ânion, ainda formam grupos. E eles não são dissociados, esses grupos de íons, completamente, certo? Então, a maioria dos sais
são eletrólitos fortes. Então, quanto aos sais, para resolver esse tipo de questão, eu considero que a gente deve pensar mais em termos da solubilidade desse sal em água. Então, olha aqui, ó, uma dica: sais com íons alcalinos, que são os metais da coluna 1A, provenientes dos metais da coluna 1A, e o íon amônio, que é o íon NH4+, eles são solúveis. Então, sais que têm esses cátions são solúveis. Ok? Então, isso já é uma dica. Então, aqui a gente tem uma tabela da solubilidade na água dos compostos mais comuns. Olha, então a gente tem os íons negativos, os ânions, os íons positivos e a solubilidade do composto. Então, vamos lá, gente. Isso vai ajudar para a gente resolver as questões. Olha, quando a gente tem as bases, o íon hidróxido, olhem lá, conseguiram localizar na tabela onde está? Vou tentar pegar a ferramenta aqui de escrita. Espera aí, só um instante. Olha, então, íon hidróxido, tá aqui, ó, na tabela. Íon hidróxido. Quem são essas bases que têm o íon hidróxido que são solúveis? São as bases que têm íons alcalinos, né? A gente vai ter também amônio, estrôncio e bário, formam hidróxidos que são solúveis. Todos os outros hidróxidos têm baixa solubilidade. Então, lá na questão, a gente tem outras bases, além do hidróxido de sódio, representadas, que são bases, né, fortes, mas apresentam baixa solubilidade. Tem uma base que é base forte, eu vou chegar lá, mas é pouco solúvel. Sendo pouco solúvel, eu vou ter parte desse composto ali em água sólido e ele não vai disponibilizar íons para a solução. Então, ele não vai conduzir, aquela solução não vai ser boa condutora de eletricidade. Gente, entre os sais, vamos pensar nos sais. Olha, a gente tem um sal lá na questão que é o sulfato de cálcio. Então, me acompanha aqui, ó, no sulfato. Sulfato, olha só. Sulfato de cálcio, de estrôncio, de bário e de chumbo tem baixa solubilidade. Tendo baixa solubilidade, vai ser pouco solúvel, vai ficar ali no fundo da solução como corpo de fundo e o que for dissolvido vai liberar íons para a solução, mas vai ser uma quantidade de íons menor quando comparada com o sal, que se dissolve completamente e é um eletrólito forte, libera completamente esses íons na solução. Entenderam? Então, com essa tabela aqui, a gente consegue determinar a solubilidade dos compostos para resolver essa questão. E com as dicas de que se é um sal de sódio, que tem um sal que tem íon alcalino ou que tem o íon amônio como cátion, esse sal é um sal solúvel. Então, continuando, vamos lá. Sais, olha, os sais eles sofrem dissociação iônica. Então, os íons já existem, como eu já falei, e na água eles simplesmente se separam. Isso é um processo de dissociação iônica, diferente do que acontece com os ácidos, que a gente chama de reação de ionização. Então, a gente tem mais uma simulação lá no site do PET. Então, a gente tem uma simulação lá sobre sais e solubilidade. É legal que vocês vejam essa simulação. Lá vocês conseguem perceber a separação dos íons de um sal quando ele se dissolve em água, né? E é bem dinâmica, são bem dinâmicas essas simulações, vale a pena dar uma conferida. E eu coloco o site aqui para vocês, que vai direto para essa simulação. Gente, então tá na hora de resolver a questão. Vamos lá, olha. Então, quanto mais íons eu tiver em solução, mais eletricidade essa minha solução consegue conduzir e mais intensa vai ser a luminosidade da minha lâmpada. Então, a pergunta, olha, qual dos kits analisados provocou o acendimento da lâmpada com brilho mais intenso nas 3 soluções? Então, olha, a gente, como é um kit, né?
a gente vai ter que olhar tanto a força em conduzir essa corrente elétrica decorrente da solução que tem ácido, que é a solução 1, decorrente das soluções que tem as bases, que são as soluções 2, e decorrente da solução que tem o sal, que no kit é a solução 3. Então, vamos olhar lá. Gente, ácido bórico é um ácido fraco, então ele vai formar poucos íons em solução. O hidróxido de magnésio, olha, o hidróxido de magnésio, gente, ele é pouco solúvel. Então, olhem lá, na tabela de solubilidade, é um hidróxido pouco solúvel. Então, o que ele solubilizar, o pouco que ele solubilizar em água, vai se dissociar, vai se dissociar completamente. Mas ele, sendo pouco solúvel, vai gerar poucos íons nessa solução 2. Então, olha, solução 1 conduz a eletricidade? Conduz, mas de forma fraca. A solução 2 também, no kit 1. E a solução 3, que é o brometo de prata, é um sal muito pouco solúvel. Então, vai gerar uma quantidade pequena de íons em solução, bem pequenininha. Então, não é uma solução que é boa condutora de eletricidade. Então, kit 1, não. Kit 2, ácido fosfórico é um ácido fraco, não é um ácido forte. Não conduz bem eletricidade, então, quando em água, quando em solução. Hidróxido de cálcio também é uma base de um metal alcalino terroso. Ela é um eletrólito forte, se dissocia bem em água, mas é pouco solúvel. Então, a gente não vai ter uma boa condução de eletricidade aqui com essa substância. E o cloreto de potássio, sim, é um sal que é solúvel, e a solução 3 seria uma solução que conduz bem a eletricidade. Então, aqui a gente só tem a solução 3 como uma solução boa, de boa condutibilidade. Kit 3, ácido sulfúrico, ó, ácido forte, conduz bem a eletricidade em água. Amônia é um ácido fraco. Então, não, essa solução já é uma base, a gente vai ter íons em solução, mas vai conduzir mal a eletricidade. E aqui a gente tem o sal brometo de prata, que eu já falei para vocês que é um sal que é pouco solúvel e não vai ser um bom condutor de eletricidade. Aqui a gente tem muito poucos íons em solução. Aí a gente tem aqui, ó, o kit 4, que é o do ácido perclórico, que é um ácido forte, o hidróxido de sódio, que é uma base forte, e o sal cloreto de sódio, que é um eletrólito forte, como a maioria dos sais, e é um sal que é solúvel. Então, aqui é esse kit, o kit 4, que é a resposta da nossa questão. As 3 soluções são soluções que vão conduzir bem a eletricidade, são soluções que vão ter bastante íons. E no kit 5, gente, vamos só analisar ele, ó. Ácido nítrico é um ácido forte, é ótimo, vai conduzir bem a eletricidade. O hidróxido de zinco, não é um bom condutor de eletricidade. Vocês vão ver que é uma base pouco solúvel, então a gente vai ter poucos íons em solução, geração de poucos íons de solução em solução. E o sulfato de cálcio? Olha, o sulfato de cálcio é um sal que é pouco solúvel. Ele não vai conduzir muitos íons, não vai liberar muitos íons em solução, e aqui a gente não tem uma solução que é boa condutora de eletricidade. Desculpa, gente. Então, voltando lá, qual que é o nosso kit que conduz bem a eletricidade? É o kit 3. Então, a nossa resposta vai ser... Opa, falei errado. Resolvi certo e falei errado. Então, olha, o nosso kit que conduz bem a eletricidade é o kit 4. Então, a nossa resposta aqui é letra D, kit 4, que é, então, o kit que tem soluções eletrolíticas, que são soluções que têm muitos íons, e são soluções, nesse caso, né, são soluções de eletrólitos fortes e solúveis, e vão ser as
é um kit que tem as 3 soluções que conduzem bem a eletricidade, que a lâmpada vai ter uma luminosidade alta, porque a eletricidade foi bem conduzida ali naquela solução. Então, é isso. Assim a gente resolve a questão 1, uma questão trabalhosa de se resolver e envolve um conhecimento maior em química, mas é uma questão que, como vocês veem, uma solução, é uma questão possível de ser resolvida, né? Não é uma questão mais complexa, mas com esse conhecimento vocês já estão preparados para resolver uma questão desse tipo. Então, vamos lá, vamos continuar. Questão 2. Então, foi uma questão também do Enem PPL 2015, e tá lá. Os calcários são materiais compostos por carbonato de cálcio, que podem atuar como solventes do dióxido de enxofre, um importante poluente atmosférico. As reações envolvidas no processo são a ativação do calcário por meio de calcinação e a fixação do dióxido de enxofre com a formação de um sal de cálcio, como ilustrado pelas equações químicas. Então, a gente tem o carbonato de cálcio. No processo de calcinação, a gente tem esse carbonato de cálcio submetido a altas temperaturas, e a gente tem aqui em cima da setinha a representação de calor. E aí a gente tem a formação de óxido de cálcio e gás carbônico. Esse óxido de cálcio, no segundo momento, vai reagir com o dióxido de enxofre, também com oxigênio, meio mol de oxigênio, e vai formar um sal de cálcio. E aí vem a pergunta: considerando-se as reações envolvidas nesse processo de dessulfurização, a fórmula química do sal de cálcio corresponde a... Pessoal, então aqui a gente vai responder essa questão considerando a estequiometria da reação. Então, olha, vamos olhar a segunda reação. A gente tem aqui, ó, óxido de cálcio mais óxido, dióxido de enxofre, mais meio mol de O2. Então, olha, tá aqui, ó. Tô tentando usar a ferramenta aqui de... Vou fechar, vou liberá-la de novo. A ferramenta de escrita. Então, tá aqui, gente, ó. Não consigo escrever. Mas me acompanha aqui, ó. Meio mol de O2. Meio mol de O2, por que esse meio? Esse meio aqui multiplicando O2 vai me mostrar que aqui, como eu formei um sal de cálcio, olha. Esse sal de cálcio, aqui desse meio mol de O2, vai ter a contribuição de um oxigênio. Meio vezes 2 dá 1. Então, aqui eu tenho um oxigênio do gás oxigênio contribuindo para a formação desse sal. Então, vamos somar tudo aqui para ver como vai ficar. Ó. Cálcio, um enxofre, de oxigênio. A gente tem 2 oxigênios do dióxido de enxofre e um que veio do óxido de cálcio. Então, aqui, ó, SO3 mais 1 do meio mol de O2 aqui, do oxigênio, a gente vai ter SO4. Então, esse sal de cálcio que foi formado, ó, é o sulfato de cálcio. A ferramenta que não está funcionando muito bem. Queria marcar aqui para vocês, ó, letra B, sulfato de cálcio. É o sal formado nessa reação. Conseguiram compreender? Se a gente soma aqui, ó, eu tenho um átomo de cálcio, um átomo de enxofre, e aqui nessa reação a gente tem quantos átomos de oxigênio no total para formar esse sal? 4. Então, a gente vê que a fórmula do sal formado aqui vai ser o sulfato de cálcio. Simples, e dessa forma a gente já consegue resolver a questão. Continuando a resolução das questões, vamos para a questão 3. É uma questão do Enem, da segunda aplicação de 2010. Então, vou ler o enunciado com vocês.
Cientistas da Austrália descobriram um meio de produzir roupas que se limpam sozinhas. A equipe de pesquisadores usou nanocristais de dióxido de titânio, TiO2, que, sob a ação da luz solar, são capazes de decompor as partículas da sujeira na superfície de um tecido. O estudo apresentou bons resultados com fibras de algodão e seda. Nesses casos, foram removidas manchas de vinho bastante resistentes. A nanocamada protetora poderá ser útil na prevenção de infecções em hospitais, uma vez que o dióxido de titânio também mostrou ser eficaz na destruição das paredes celulares de micro-organismos que provocam infecções. O termo nano vem da unidade de medida nanômetro, que é a bilionésima parte de 1 metro. Então, foi um texto retirado da Veja, especial Tecnologia, então a revista de São Paulo, foi em abril, setembro de 2008, um texto adaptado. Então a gente vai para a questão. A partir dos resultados obtidos pelos pesquisadores em relação ao uso de nanocristais de dióxido de titânio na produção de tecidos e considerando uma possível utilização dessa substância no combate às infecções hospitalares, pode-se associar que os nanocristais de dióxido de titânio, aí vem, letra A, são pouco eficientes em ambientes fechados e escuros. Será que essa é a resposta correta? Sim, essa é a resposta correta. Vamos voltar lá no texto, olha só. Tá aqui, ó, na segunda frase. A equipe de pesquisadores usou nanocristais de dióxido de titânio que, sob a ação da luz solar, são capazes de decompor as partículas de sujeira na superfície de um tecido. Então, para que essa decomposição ocorra, é necessária a presença da luz solar. Então, a letra A está correta, olha. Essas nanopartículas são pouco eficientes em ambientes fechados e escuros. Então, só com a interpretação da questão, a gente consegue resolver aqui essa questão do Enem. Vamos lá, vamos ver as outras alternativas. B. Possuem dimensões menores que a de seus átomos formadores. Não, os átomos formam os nanocristais. Então, os átomos são menores do que os nanocristais. Então, isso daqui não tem sentido. C. São pouco eficientes na remoção de partículas de natureza orgânica. Não, aqui no texto a gente mesmo vê falando da eficiência desses cristais, desses nanocristais, na remoção de sujeiras de vinho, não é? Então, o pigmento do vinho é uma molécula orgânica. Então, ela conseguiu decompor essa molécula orgânica, remover a cor proveniente de uma mancha de vinho. Então, não, essa aqui, a letra C, errada. Destrói micro-organismos causadores de infecções por meio de osmose celular. Então, não se fala nada de osmose aqui, certo? Então, essa questão está errada, essa alternativa. Letra E. Interagem fortemente com material orgânico devido à sua natureza apolar. Então, gente, o texto não trata em nenhum momento de questão de polaridade dessas moléculas e a gente já encontrou a alternativa certa, que é a alternativa A. Então, não faz sentido. Não é essa a alternativa, tudo bem? Então, nossa resposta aqui é a letra A e assim a gente resolve essa questão proposta na lista de exercícios. Vamos para a próxima? Olá, bom dia! Continuando com a resolução dos exercícios, vamos para uma questão agora que trata do efeito estufa. Foi uma questão do Enem de 2009. Então, eu vou começar lendo o enunciado da questão junto com vocês. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%, e por gases traço, entre eles o gás carbônico, CO2, vapor de água, metano, ozônio e óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos.
Os gases traço, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, a concentração de gases traço na atmosfera, em particular o gás carbônico, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2, que é o gás carbônico, na atmosfera, o desmatamento. Então vem a questão: considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é... Então, pessoal, eu vou indicar um artigo para vocês entenderem um pouco mais sobre o efeito estufa. O artigo é esse aqui, olha, A Química no Efeito Estufa, tá? É um artigo da Química Nova na Escola, dentro aqui do contexto Química e Sociedade. Então, é um artigo que, para quem se interessar mais, vai trazer muitas informações para vocês sobre o efeito estufa, sobre como que acontece esse efeito estufa, como que essa questão de absorção de energia pelos gases do efeito estufa, energia na região do infravermelho. Vale a pena ler esse artigo, eu recomendo para vocês. Mas voltando à questão, gente, falando só um pouquinho sobre o efeito estufa. Existe o efeito estufa natural, ok? Então, o que acontece? A energia do Sol chega na Terra e a Terra depois irradia essa energia de volta para o espaço. Irradia essa energia na forma de ondas na região do infravermelho. E essa energia que a Terra joga para o espaço, ela não vai toda para o espaço. Parte dessa energia é absorvida por moléculas que causam o que a gente chama de efeito estufa. Essa energia, quando é absorvida por essas moléculas causadoras do efeito estufa, essa energia causa o aquecimento da atmosfera. Então, sem o efeito estufa natural, a gente não teria essa atmosfera da Terra aquecida da forma que ela é, e a gente não teria a vida da forma como a gente conhece hoje. Então, gente, pode ser uma novidade para vocês, mas a água é uma molécula que é responsável por 2/3 do efeito estufa natural. Então, um vapor de água e gotículas de água suspensas na atmosfera conseguem aquecer a atmosfera. Então, ela absorve essa energia que é irradiada pela superfície da Terra e essa energia também que vem direto do Sol, e ela então aquece a atmosfera, e essas moléculas que absorvem essa energia na região do infravermelho, elas também passam a irradiar essa energia em todas as direções, e essa energia fica aqui na atmosfera e aquece a atmosfera da Terra. Tudo bem? Então, a água é uma molécula, sim, que contribui para o efeito estufa, mas a água, ela não é produzida esse vapor de água, ele não é produzido pelas atividades do homem, atividades como indústria, atividades como lançamento de gases, emissão de gases pelos carros, por veículos, certo? Então, a gente fala que a água, ela atua no efeito estufa natural. Agora, outros gases que aumentam na atmosfera devido às ações do homem, esses contribuem para o efeito estufa e até exacerbam esse efeito estufa, aumentam muito ele. E esse aumento exagerado do efeito estufa é isso que é um problema e pode, já vem causando um aquecimento global que compromete o meio ambiente de várias formas, modificando o clima, provoca o derretimento das geleiras, certo? Quem são esses gases, então, produzidos pelo homem, de alguma forma, e
que causam efeito estufa. Então, são o dióxido de carbono, que a gente conhece como gás carbônico, o metano, que tem fórmula molecular CH4. A gente também tem o óxido nitroso, os clorofluorcarbonetos e os hidroclorofluorcarbonetos, e a gente tem o hexacloreto de enxofre. Tudo bem? Então, são gases que, né, são produzidos pela ação do homem, em grande parte, e que podem aumentar o efeito estufa e tornar esse efeito estufa algo que é nocivo para o planeta Terra, nocivo para nós. Gente, o ozônio também é um gás que provoca efeito estufa, um efeito estufa natural. Então, agora a gente já tem, com essa minha explicação, a gente já fica um pouco mais tranquilo para resolver a questão. Então, vamos lá. Olhar as alternativas aqui de respostas. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é A. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Então, assim, uma alternativa sem sentido. Não é isso. Letra B. Promover a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4, que é o metano. Não, e se a gente queimar uma biomassa, a gente vai produzir o quê? Dióxido de carbono, que é um gás do efeito estufa. Não tem sentido essa alternativa. Letra C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o gás carbônico da atmosfera. Correto? Sim, a letra C é a alternativa correta. Então, com menos desmatamento, a gente vai ter mais vegetação, e a vegetação, as plantas, quando fazerem a fotossíntese, elas absorvem o gás carbônico do ar. E a partir desse gás carbônico, na fotossíntese, a gente tem os vegetais produzindo glicose. Então, essa é a alternativa correta. E a questão fala aqui sobre desmatamento, olha, bem no final, olha. Outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, o desmatamento. Certo? Então, a alternativa certa é a letra C. Vamos continuar, vamos ver as outras. D. Aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Então, já falei para vocês, a água é responsável por 2/3 do efeito estufa natural. Então, não, aumentar a concentração de água na atmosfera, na forma de vapor, aquece o planeta. Não, isso não combate efeito estufa. Então, letra E, remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. Não, também não é isso. Moléculas orgânicas polares da atmosfera. E isso daqui, ó. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é. Então, isso não tem relação com o texto, certo? E moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. Então, o texto não está falando diretamente disso, dessas moléculas orgânicas polares da atmosfera. O dióxido de carbono, apesar de ter um átomo de carbono, não é considerado molécula orgânica. Ele também é um gás que é apolar. Então, a gente tem... essa não seria uma alternativa aqui para a questão, tudo bem? Gente, então, olha, indico para vocês esse artigo. Pode ajudar muito vocês a entender melhor essa questão do efeito estufa. A química no efeito estufa, vocês conseguem encontrar ele facilmente aí, pesquisando na internet, usando o Google, tudo bem? Então, vamos lá. Próxima questão. Questão 5. Foi uma questão do Enem de 2010.
A decisão de asfaltamento da rodovia MG 010, acompanhada da introdução de espécies exóticas e a prática de incêndios criminosos, ameaçam o sofisticado ecossistema do campo rupestre da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas nativas dessa região, altamente adaptadas a uma alta concentração de alumínio, que inibe o crescimento das raízes e dificulta a absorção de nutrientes e água, estão sendo substituídas por espécies invasoras que não teriam naturalmente adaptação para este ambiente. No entanto, elas estão dominando as margens da rodovia, equivocadamente chamada de estrada ecológica. Possivelmente, a entrada de espécies de plantas exóticas nesse ambiente foi provocada pelo uso, neste empreendimento, de um tipo de asfalto, cimento solo, que possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações químicas aos solos adjacentes à rodovia. Então, tá aqui a referência, Scientific American Brasil, número 79 de 2003, um texto adaptado então dessa referência. Vamos lá. Essa afirmação baseia-se no uso de cimento solo, mistura rica em cálcio, que tá aqui, ó. Então a gente tem as 5 alternativas, A, B, C, D e E. Mas deixa eu mostrar isso daqui para vocês antes. Olha só. Toxicidade do alumínio no solo. Gente, solos ácidos que têm pH menor que 5, eles podem exibir para as plantas toxicidade ao alumínio. Então, o alumínio está presente no solo e quando a gente tem um pH menor do que 5 desse solo, a gente tem o íon Al3+, como espécie predominante. E esse íon no solo, ele inibe o crescimento da raiz. Como o próprio texto mostra, inibindo o crescimento da raiz, essa planta tem dificuldade para absorver nutrientes e absorver água. Mas existem plantas que são resistentes à presença do alumínio, que é o Al3+, esse cátion. E essas plantas conseguem crescer mesmo na presença de solos mais ácidos, que tem esse alumínio na forma do cátion Al3+. Então, gente, trouxe essa informação para vocês. Outra informação aqui importante, olha, tá falando de um cimento que é uma mistura rica em cálcio. Gente, o que tem no cimento? Então, aqui, ó, composição química do cimento, tá bom? Então, o que a gente tem mais no cimento é o óxido de cálcio, olhem lá, 63,9%. E o cálcio, o óxido de cálcio, que também é chamada de cal, gente, é um óxido básico. O que é um óxido básico? Olha, um óxido básico é capaz de reagir com a água e formar uma base. Aqui no caso, o hidróxido de cálcio. Então, o cimento, gente, colocado ali sobre o solo, esse solo recebe chuva, vai ter água ali, né, do próprio solo e água da chuva. O que acontece? Esse cimento vai tornar o solo, vai aumentar o pH do solo, aumentar a basicidade desse solo. Então, se é um solo que era ácido, ele vai passar a se tornar um solo mais básico, pela presença desse pó de cimento ali que tem óxido de cálcio, entenderam? Óxido de cálcio, então, vai formar uma base reagindo com a água e vai, então, provocar o aumento do pH do solo. Então, agora fica mais fácil para a gente responder a questão. Vamos lá? A gente vai ler as alternativas. Então, tá aqui, ó. Essa afirmação baseia-se no uso de cimento solo, mistura rica em cálcio, que, letra A, inibe a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas. Então, tá aqui a letra A. Letra B, inibe a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas. Aí a gente já descarta aqui a letra B, certo? Por quê? Porque a gente sabe que essa mistura de cimento ela vai aumentar o pH dessas áreas. Então, não é a B. C, aumenta a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas. Não.
Não, assim, eleva o pH dessas áreas, não é? Mas aumenta a toxicidade do alumínio, gente. Olha o que está escrito aqui, ó, no texto. Começaram aqui, ó, tá aqui, ó. As plantas nativas dessa região, da Serra do Espinhaço, que são adaptadas a alta concentração de alumínio, certo? Estão sendo substituídas por espécies invasoras que não tinham naturalmente adaptação para esse ambiente. Então, se estão aparecendo espécies invasoras nesse ambiente que não são adaptadas a alta concentração de alumínio, o que está acontecendo? A toxicidade do alumínio está o quê? Diminuindo, não é? Alterando o pH do solo, no caso, aumentando o pH do solo, a toxicidade do alumínio diminui. Então, não vai ser essa alternativa, olha, aumenta a toxicidade do alumínio. Não, a toxicidade do alumínio está diminuindo, elevando o pH dessas áreas. Aí vem a D, aumenta a toxicidade do alumínio. A gente já viu que não. Reduzindo o pH dessas áreas. Não, o pH não diminui, ele aumenta. E a letra E, neutraliza a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas. Então, olha, o pH não é reduzido. Qual, então, que é a resposta para a questão 5? Letra A. Então, essa mistura rica em cálcio, ela inibe a toxicidade do alumínio. O alumínio passa, as espécies de alumínios presentes ali num pH mais básico, elas não vão causar a mesma toxicidade às plantas. Então, inibe a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas. Como a gente viu, o óxido de cálcio é um óxido básico e ele, reagindo com a água, forma uma base, e a presença de óxido de cálcio, então, ali junto com a água, vai tornar aquele meio, o sólido, mais básico, aumenta o pH do solo. Tudo bem? Deu para entender essa questão? Espero que sim. Então, ó, falou de cal, que é o óxido de cálcio, vocês vão lembrar de óxido básico e vão lembrar de aumento do pH. O meio se torna um meio mais básico ou mais alcalino, que é outra forma de se falar. Tudo bem? Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão 6. Então vamos lá, ó. É uma questão do Enem de 2012. Questão 6. Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Ao final da sua vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo, libera-se ácido clorídrico na forma gasosa. Tá ali, cloreto de hidrogênio, outra forma de falar, dentre outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em... Gente, então, olha só, nessa incineração é liberado o ácido clorídrico, o HCl, que é um ácido forte. Então, para gente tratar esse gás, que é um gás ácido, esse gás da incineração deve ser borbulhado em uma solução básica e a gente vai ter uma reação de neutralização. Ácido com base se neutralizando, certo? E a gente então vai ter uma neutralização, como a própria reação tem um nome, né? Desse ácido, a gente vai ter formação de substâncias que vão ter ali um pH mais neutro e vão gerar menos danos. Então aqui, gente, a gente deve borbulhar esse gás em quê? Letra A, água dura. O que é água dura, gente? Água dura é uma água que tem grande quantidade de íons cálcio e magnésio. Então, só a presença de íons cálcio e magnésio na água, esses íons não vão neutralizar a presença de um ácido, que é o ácido clorídrico. Letra B, água de cal. O que é a água de cal? É uma água, gente, que a gente tem ali
nessa água o óxido de cálcio. O óxido de cálcio é pouco solúvel em água, mas ele se solubiliza, ele reage um pouco com a água, o óxido de cálcio, formando hidróxido de cálcio. Então, a água de cal é uma água que a gente vai ter ali a presença ainda do óxido de cálcio sólido, mas essa água ali, essa solução, ela já vai ser uma solução básica. A gente tem uma base ali, que é o hidróxido de cálcio. Então, a resposta aqui é a água de cal, porque a gente vai ter a reação do ácido clorídrico com hidróxido de cálcio, que é uma base. E a gente vai ter a neutralização desse gás ácido ali nessa solução, na água de cal. Gente, letra C, água salobra. O que é água salobra? Água salobra, gente, é uma água que tem quantidade de sais intermediária entre uma água doce, a água de um rio, e a água do mar. Então, é aquela água que a gente consegue sentir aquele sabor de sal, mas ainda não é a mesma quantidade de sal que tem a água do mar, tudo bem? Então, a água salobra é uma água que tem um teor maior de sais, mas ela não vai neutralizar a presença do ácido. A água destilada é uma água que não tem íons. Então, se a gente borbulhar um gás ali que tem ácido, o ácido vai ficar ali naquela água, a gente não vai neutralizar o ácido. E a letra E, a água desmineralizada. A água desmineralizada é também uma água sem íons, que passou por uma resina de troca iônica e também, como a água destilada, não vai resolver o problema da presença de um ácido, da liberação de um ácido para o ambiente pela incineração desse material, que é o PVC. Tudo bem? Então, a resposta aqui para a questão é a letra B, água de cal. Então, a gente vai ter ali uma solução básica que vai neutralizar o ácido clorídrico. Então, resolvemos a questão 6. E a gente vai para a última questão, que é a questão 7. Vamos lá. Questão do Enem 2010. Misturas efervescentes em pó ou em comprimidos são comuns para a administração de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelera a absorção do fármaco pelo organismo. As matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido tartárico ou o ácido cítrico, que reagem com sal de caráter básico como o bicarbonato de sódio, quando em contato com a água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas: liberação de íons, formação de ácido, liberação do gás carbônico, só um instante, gerando a efervescência. As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente na água, que foram omitidos os estados de agregação dos reagentes, e H3A representa o ácido cítrico. Então, a gente tem algumas reações aqui, ó. Número 1, aqui a gente tem o bicarbonato de sódio se dissociando, processo de dissociação iônica, ele está se dissolvendo em água e liberando os íons sódio e o íon bicarbonato, que é o íon HCl3-. Número 2, equação 2, a gente tem aqui ácido carbônico, que é um ácido formado. E esse ácido carbônico se decompõe em água e no gás dióxido de carbono, gás carbônico. Aí a gente tem aqui a equação 3, a gente tem bicarbonato, que é um íon com característica básica, ele consegue capturar um próton presente na solução e vai formar o ácido carbônico. E aí a gente tem aqui a equação 4, olha só, a gente tem o ácido cítrico, representado por H3A, ionizando, é uma reação de ionização, então os ácidos reagem com a água, formando os íons H+, simplificadamente os íons H+, e o ânion correspondente. Aí a gente tem aqui A-, representando o ânion do ácido cítrico, que é o citrato. Então vamos lá, gente. Olha, essas reações não estão na ordem que os fatos ocorrem. Então, o que a gente tem?
A gente tem, primeiro, olha, a gente tem ali no comprimido efervescente bicarbonato de sódio. Então, aqui A1, tudo bem. Se dissolve em água, libera o íon sódio, o íon bicarbonato. E a reação 4 também acontece no início. A gente tem ali um ácido presente na mistura efervescente, no comprimido efervescente ou no pó efervescente. E a gente tem o ácido ali cítrico que se ioniza, liberando para esse meio também H+, e o ânion correspondente. Então, gente, esse meio aqui, ó, que tem H+, e que tem o íon bicarbonato, o que acontece? Aí a gente vem aqui para a reação 3, que é o próximo passo. O íon bicarbonato captura esses prótons, que são os íons H+, e forma o ácido carbônico. Esse ácido carbônico presente em maior quantidade ali naquele meio vai se decompor. E aí a gente vai ter a formação de água e a formação do gás que sai na efervescência, que é o dióxido de carbono, é o gás carbônico. Então, falei para vocês da ordem que ocorrem os eventos, mas a questão nem pergunta isso. Vamos ver o que a questão pergunta? A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação do gás ocorrem, respectivamente, nas seguintes etapas. Vamos lá. A ionização, então, é a reação de ionização do ácido. A ionização é a etapa 4. A dissociação iônica é a dissolução de um sal em água. Um sal libera os seus íons em água quando ele se dissolve, íons que já existiam ali na estrutura do sal. Então, dissociação iônica é a alternativa 1. A próxima, formação do ácido. A formação do ácido é quando a gente tem ali, ó, na alternativa 3, o íon bicarbonato reagindo com íons H+, e formando ácido carbônico. Então, ó, a gente já montou aqui 4, 1, 3, não é? 4, 1, 3. Olha, a gente está tendo como resposta qual alternativa? Alternativa E. Vamos ver a última? A última é a liberação do gás. Liberação do gás ocorre na equação 2, olha. Ácido carbônico se decompondo, formando água e dióxido de carbono. Então, como resposta dessa questão aqui, a gente tem a alternativa E. A gente tem 4, 1, 3 e 2 para cumprir essa sequência aqui que foi proposta. Ionização, dissociação iônica, formação do ácido e liberação do gás. Correspondente, então, a essas equações que estão relacionadas com o processo de efervescência, que a gente tem tanto em comprimidos efervescentes, como em misturas em pó efervescentes, aqueles antiácidos, aqueles sachês com antiácidos, para serem usados na azia, alguém que está com azia. Gente, é isso. Então, resolvemos as questões da lista. Espero que vocês tenham entendido com a minha explicação. E estou aqui disponível para esclarecer dúvidas que vocês possam ter de química. Tudo bem? Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.